Fala galera! Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre geometria, mais precisamente sobre os conceitos iniciais. Fique aí que depois da vinheta a gente continua. Bom pessoal, então, como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre geometria. Vamos falar sobre geometria. Inicialmente nós vamos falar sobre ponto. Então, pessoal, desta forma, o que seria um ponto? Um ponto nada mais é do que uma localização adimensional, ou seja, sem dimensões, que serve simplesmente para localizar um determinado local no espaço. Então, ó, primeira coisa, nós iremos representar esse ponto aqui utilizando letras maiúsculas. Letras maiúsculas. Então, neste caso aqui, eu poderia dizer que eu tenho o ponto A, que eu tenho aqui o ponto B e que eu tenho aqui o ponto C. Então, eu representei aqui três pontos distintos, ou seja, eles estão em localizações diferentes. Da mesma forma, eu poderia dizer que aqui eu tenho um ponto C e neste mesmo lugar eu tenho um ponto D. Então, desta maneira, o ponto C e o ponto D, eles são coincidentes, justamente porque eles têm a mesma localização, ou seja, eles estão no mesmo local. Beleza? Já em relação à reta, como o próprio nome já diz, ela deve ser reta, né? Obviamente. Então, se a gente tiver aqui, marcar aqui uma reta como exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui uma reta. Então, a gente poderia estabelecer as seguintes características. Primeira coisa, a reta ela é infinita, tanto num sentido como em outro. Obviamente, como a gente tem o espaço da folha, a gente só representa apenas uma parte dessa reta. Então, neste caso, a gente vai chamar essa reta através de uma letra minúscula. Então, veja que já temos uma diferença aí, né? Minúscula. Então veja que já tem uma diferença. O ponto é representado com a letra maiúscula, enquanto que a reta é representada com a letra minúscula. Então aqui eu poderia dizer que eu tenho a reta R, R de rato. Ou então poderia dizer a reta S, a reta T e assim por diante. Se bem que nós também poderemos utilizar a localização através de dois pontos distintos. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um ponto, se eu tiver aqui um ponto A e também aqui tiver um ponto B, essa mesma reta R, ela poderia ser representada desta maneira. Colocar aqui AB com o tracinho em cima, certo? Então essa reta nada mais é do que uma sucessão de pontos que estão na mesma linha, formando essa reta aqui infinita nesses dois sentidos. Beleza? Agora, o plano é juntando tudo isso aqui, ó, infinitas retas e infinitos pontos formariam exatamente o plano. A gente poderia dizer que seria o espaço. Por exemplo, aqui, ó, se eu fizesse este espaço aqui. Veja, nossa senhora, que negócio feio. Se eu fizer este espaço aqui, ó, vou apagar um pedacinho. Então, se eu tiver esse espaço aqui, ó, então, neste caso, eu poderia dizer que eu estou delimitando uma parte do plano. Ele é representado através de letras gregas. Letras gregas. Como, por exemplo, aqui, se eu tivesse o plano alfa, o plano beta, o plano teta, né? Utilizando essas letras gregas. Então, esse plano
a gente poderia dizer como se fosse a superfície do chão da nossa sala, de uma parede, do quadro da nossa escola. Então, desta forma, o plano ele é formado por uma sucessão de pontos, infinitos pontos e infinitas retas. Beleza? Agora, em relação às retas propriamente ditas, a gente poderia ter uma reta infinita e a gente poderia ter semi-retas. Então, qual é a diferença de uma reta para uma semi-reta? Então, ó, vou dar dois exemplos aqui. Ó. Digamos que eu tenha este segmento aqui, ou melhor, essa semi-reta aqui e essa daqui. Então, qual é a diferença de uma semi-reta para uma reta? Vou colocar aqui. Então, ó, eu marcaria o ponto da origem, digamos que seja A, e essa semi-reta ela seria infinita em apenas um sentido, passando por outro ponto que eu poderia dizer de B, poderia dizer B. Da mesma forma, eu poderia dizer que essa semi-reta aqui, ela se origina nesse ponto, e ela é infinita nesse sentido aqui, passando por este outro ponto. Então, desta forma, eu teria dois exemplos de semi-retas. Então, aqui eu tenho uma semi-reta AB e uma semi-reta CD. Certo? Então, veja que na reta, ela é infinita em ambos os sentidos, enquanto que a semi-reta tem uma origem e segue infinitamente em um sentido. Tem uma origem e segue infinitamente em um sentido. Então, desta forma, nós temos aqui duas semi-retas. E a notação é diferente da reta, que se a gente voltar anteriormente, ó, eu até esqueci, tem que ter as duas setinhas aqui. Beleza? Enquanto que a semi-reta, ela tem apenas uma setinha em cima. Ao contrário do segmento de reta, que se a gente fizer aqui... Não, espera aí. Se a gente fizer aqui essa linha reta, se a gente delimitar nesse sentido aqui por um ponto A, neste sentido aqui por um ponto B, os cabalos estão com tudo nessa rua. Então eu tenho um segmento de reta justamente porque ele é limitado de um ponto A até um ponto B. Enquanto que a reta é infinita em dois sentidos, a semi-reta é infinita em apenas um sentido, o segmento de reta ele é delimitado, ou seja, ele não é infinito nem num sentido nem no outro. Então a gente notaria assim, ó, AB com um tracinho em cima. Então veja que mais uma vez a notação ela se torna diferente. Então essa seria a diferença entre reta, semi-reta e segmento de reta. E mais uma vez a gente poderia ter segmentos de retas consecutivos, colineares e segmentos consecutivos, colineares e adjacentes, além de segmentos congruentes. Então vamos por partes. Os segmentos consecutivos, eles são aqueles que têm um ponto em comum. Então se eu fizesse aqui, ó, um ponto A ou um segmento de reta e dessa extremidade fizesse o outro segmento de reta. Ou seja, aqui a gente marcaria um ponto A, aqui eu marcaria um ponto B e aqui eu marcaria o ponto C. Então veja que eu tenho dois segmentos de reta onde essa extremidade B aqui, ela pertence aos dois segmentos. Então eu tenho aqui o segmento AB e o segmento BC como sendo segmentos consecutivos. Agora, o que seriam segmentos colineares? Para ver esses segmentos colineares aqui, eu vou pegar uma ajudinha. Cadê? Aplicações, vou pegar uma régua aqui. Então, pessoal, para pegar esses segmentos aqui, esses segmentos colineares, eu vou pegar a ajuda dessa régua aqui. Então, ó, se a gente pegar aqui e fizer um pedaço, pegar essa parte aqui e pegar e fizer essa mesma partezinha aqui, ó. Certo? Então veja que eu peguei e coloquei dois segmentos de reta, inclusive eu estou até na frente de um aqui. Deixa eu afastar ele mais para cá.
deixar aqui. Pronto. Então, ó, esses dois segmentos de reta, eles pertencem à mesma reta origem. Então, no caso aqui, eu teria um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. Então, desta forma, esses dois segmentos aqui, AB e CD, eles são... Vixe Maria, que negócio feio. Cadê? CD. Eles são... AB e CD, eles são colineares, justamente porque eles pertencem à mesma reta. Agora, se eles forem... Desculpe. Se eles forem ainda... Digamos aqui, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Se eles forem além de adjacentes, ou melhor, além de consecutivos, se eles forem colineares, consecutivos e colineares ao mesmo tempo, aí nós temos segmentos adjacentes. Então aqui, neste caso, esse segmento AB e este segmento BC, a gente pode dizer que eles são adjacentes, justamente por ser consecutivos e colineares ao mesmo tempo. E os segmentos congruentes, eles obviamente têm uma particularidadezinha. Vou colocar aqui uma linha mais fina. Digamos que aqui eu tenho esse segmento, digamos que aqui eu tenho esse outro segmento. Então, pessoal, ó, se eu tiver aqui um ponto A e um ponto B, da mesma forma eu tiver aqui um ponto C e um ponto D, se eu disser que ambos os segmentos eles têm 3 centímetros de comprimento, então coloquei a reguinha lá, medi o segmento AB e medi o segmento CD. Se eu disser que eles têm o mesmo comprimento, então a gente pode dizer que eles são congruentes. Então a gente vai notar dessa maneira aqui, ó, o segmento AB, que mede 3 centímetros, e o segmento CD, que também mede 3 centímetros, eles são congruentes. Então a notação vai ser essa daqui, ó, um sinal de igual com um tiozinho em cima. Beleza? E falta só mais uma coisinha, a gente falar sobre ponto médio de um segmento. O que é que vocês entendem por ponto médio? Se a gente marcar aqui a palavrinha médio. Nesse caso a gente poderia entender médio como meio. Então, ó, pegando mais uma vez aqui a reguinha emprestada, ó, percebamos que este segmento ele tem exatamente 20 centímetros de comprimento. Então, se a gente pegar o lápis e marcar aqui, ó, cadê o lápis? Pegar o lápis e marcar aqui, nesse caso aqui, exatamente a medida do meio, então nós teremos aqui dois segmentos que apresentam exatamente 10 centímetros. Então eu tenho 10 centímetros para cá e eu tenho 10 centímetros para cá. Então, neste caso, o ponto M passa a ser o ponto médio do segmento AB. Beleza? Então, no caso, a gente pode dizer aqui que AM ele é exatamente congruente a MB. Ou seja, o segmento AM tem exatamente a mesma medida do ponto do segmento MB. Então, pessoal, desta maneira a gente vai encerrar aqui com uma pequena atividade. Por exemplo, que ideia de ponto reto ou plano você tem quando observa a cabeça de um alfinete? Então, a cabeça de um alfinete, por ser bem pequenininha, a gente vai entender como sendo um ponto. Um ponto. Já o tampo de uma mesa, como é aquela parte que normalmente é retangular ou circular, então a gente vai entender como um plano, que ali dá para colocar infinitos pontos, infinitas retas, então a gente vai entender como um plano. O encontro de uma parede com o chão, se você considerar a parede vertical
e o chão horizontal, os dois vão se encontrar em uma linha. Então, desta forma, esse encontro aqui vai ser uma reta. E o cordão de um ioiô bem esticado, se você soltar o ioiô e ele ficar justamente bem esticado em direção ao chão, então nós também teremos uma reta. O grão de areia, da mesma forma que a cabeça do alfinete é bem pequenininho, então nós também temos a ideia de um ponto. E por último, um campo de futebol, assim como o tampo de uma mesa, nada mais é do que uma superfície onde caberiam infinitos pontos, infinitas retas. Então, mais uma vez, nós teremos um plano. Então, pessoal, desta forma, a gente finaliza essa nossa aula de revisão sobre os conceitos iniciais de geometria. Até a próxima e fiquem com Deus. Valeu!